Bom dia, boa tarde, boa noite. Mal lembro como faz isso. Tem um gato aqui, tá? Vai ser o nosso cenário de hoje, um gato e uma melancia pinguim, tá? E agora mais do que nunca é justo me apresentar, né? Mais do que nos outros vídeos, já que eu não apareci aqui faz muito tempo. Me chamo Ryuka, tenho 22 anos de idade. Uso esse canal pra registrar meu progresso na vida, de forma geral. E voltei. Sentia falta de gravar, sempre ficava falando que ia gravar e acabava não gravando. E eu lembrei que é literalmente só pegar, colocar a câmera em um lugar que tá muito improvisado porque eu não tenho tripé mais. Mas vai ser isso mesmo. Parei de arrumar desculpa e coloquei o celular em algum lugar e comecei a gravar. E postar, é só isso. E vai ser isso que eu vou fazer. Como vocês viram no título, como eu mudei a minha personalidade, ou algo nesse tipo. Eu ainda não decidi qual vai ser o título, mas já decidi o tema. Eu tô lendo um livro do Joe Dispenza, esse aqui, ó, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. É um livro muito bom, essa vai ser a thumb. Pronto. É um livro muito bom. Ele fala sobre como tudo que a gente faz é um hábito. Tudo. Eu tô tentando falar meio baixo porque tem gente dormindo em casa e não posso ser desrespeitoso com quem tá dormindo, né? E já é meia-noite. Mas esse é o horário que eu gosto, que me dá uma energia legal pra fazer as coisas. Então, tenta não se distrair pelo gato, tá? Na verdade, eu vou usar ela tipo aquele vídeo do Subway Surf, sabe? O pessoal fica vendo pra prestar atenção. Presta atenção aqui, ó, no gato, tá? O gato se lambendo aqui enquanto eu falo. Tudo que a gente é, tudo que a gente faz é um hábito. Seja você procrastinar, seja você cozinhar, seja você ser uma pessoa gentil, seja você ser qualquer coisa do que você é. É um hábito, né? A gente aprendeu a ser aquilo, a gente se acostumou a ser aquilo. E aí esse livro fala sobre como você quebrar esse hábito de ser você e ser quem você quer ser, caso você não esteja contente com a sua versão atual. E eu deixei claro em muitos vídeos que eu não estava muito contente com a versão que eu estava sendo. Eu estava muito orgulhosa, assim, do meu progresso, mas não contente com a versão... é muito fofa, se lambendo. Mas não contente com a versão que eu andava sendo. Comprei esse livro, tô lendo, é muito bom. E hoje eu quero falar sobre um tema muito específico que ficou na minha cabeça, que é sobre personalidade. Ele fala sobre como uma personalidade ela é construída. Ela vem de uma emoção, de uma simples emoção. Uma simples emoção que você sente no dia pode virar um traço de personalidade seu. E como que isso acontece? Você sente uma emoção, essa emoção vira um humor. Esse humor vira um temperamento, esse temperamento vira um traço de personalidade. Por exemplo, você tá indo pro seu trabalho, você tá dirigindo no seu carro, e aí um cara vai e te fecha. Muitas pessoas, a maioria, vai ficar muito puto, vai ficar, pô, caramba, aquele cara me fechou, vai ficar estressado, vai ficar com raiva. Raiva é uma emoção. Se você perdura nessa emoção por muito tempo, se você foca nessa emoção por muito tempo, ela vira um humor. Você vai chegar no seu trabalho e você ainda vai estar de mau humor por causa daquela emoção. Aquela emoção tá perdurando muito tempo e virou um humor. Entre parênteses aqui, quando você revive uma memória, essa memória, no caso desse exemplo, que alguém te fecha no trânsito, o seu corpo não sabe diferenciar uma memória do que o que realmente aconteceu. Então ele vai agir como se alguém tivesse te fechado de novo e vai liberar substâncias químicas no seu corpo para você ficar com raiva de novo. Fecha parênteses. Então, quando você sente uma emoção, aquilo vira um humor. E aí, se você fica naquele humor durante muito tempo, seu corpo continua liberando substâncias químicas para você se manter naquele humor. E aí, aquele humor vira um temperamento. Algo virando um temperamento, é muito fácil para aquilo virar um traço de personalidade. Você fica remoendo aquilo, fica liberando aquelas mesmas substâncias para te deixar estressado, você vai ficar estressado o resto do seu dia, o resto da sua semana, o resto do seu mês. E aí vai ser comum para as pessoas te rotularem como alguém estressado. Vira um temperamento. E aí quando você menos esperar, as pessoas vão falar, não, tá vendo o Juninho ali? Pô, o Juninho é muito estressado. Tudo isso por uma emoção que você sentiu e que você deixou aquilo perdurar por tempo demais. Não que você tenha que ser um Buda paciente, um monge que nada te estressa, nada te abala. Mas é saber
realmente dá a importância que aquilo merece, sabe? Às vezes a pessoa te fechou, pô, às vezes ela tá começando a dirigir, às vezes o dia dela não tá muito bom, às vezes, sei lá, a criança que tá no banco de trás, filha dela, distraiu ela. A gente não sabe, tem inúmeras possibilidades. Mas você deixar outra pessoa definir como vai ser o seu humor, sabe? É um poder gigante pra você dar pra um desconhecido, pra você dar pra alguém que você nem conhece. Então, eu trouxe isso pra minha vida. Eu tento observar como eu reajo às coisas, sabe? Eu tô me saindo muito bem, pra ser bem sincero. Esses tempos eu me saí muito bem com muitas coisas, sabe? As coisas acontecem, eu tô no trabalho, algum cliente é grosso comigo e eu só. Tá bom. Às vezes eu sinto, assim, o que eu tenho sentido, tipo, nossa, que bosta, mano, esse cara, não sei o quê. E aí eu paro e penso, eu reclamar não vai ajudar. Eu perdurar essa emoção por muito tempo não vai ajudar meu dia. Então eu deixo isso pra lá e volto a ficar num humor bom, num humor neutro, num humor tranquilo, num humor pra eu conseguir fazer minhas coisas e evitar que aquilo vire um traço de personalidade. E em paralelo a isso, eu percebi o quanto as pessoas falam delas mesmas, sabe? Tipo, a pessoa. Que fofo! Lambendo o pé. Eu percebi o quanto as pessoas. Ai meu Deus, que graça. Ó, vocês não podem apertar essa barriguinha. Eu posso. Ó, e ela tá me lambendo. É, as pessoas falam muito dela mesma. Falam muitas coisas. Que susto! Falam muitas coisas ruins delas. Falam. Ah, eu sou assim mesmo. Eu sou estressada assim mesmo. Ah, eu sou chata assim mesmo. Ah, eu sou desaforada assim mesmo. Eu sou. Sabe? E é um poder tão grande pra você colocar nas suas palavras e você usando isso pro mal. E claro, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem características que não gosta em si mesmo, mas você se rotular com aquilo, como se você fosse só aquilo, eu acho meio esquisito, sabe? Eu acho um hábito que eu cortei da minha vida. É, ela também cortou isso da vida dela. É, ela tá rolando, que fofo, mano. Tá muito difícil de focar porque ela tá muito fofa. Mas enfim, eu percebi que cortei isso real da minha vida. Eu parei de me rotular como algumas coisas não tão boas. Tipo, eu falava que eu era muito estressada. Eu falava abertamente, eu falava, eu sou uma pessoa estressada mesmo. E eu percebi que eu não queria ser assim. E eu comecei a mudar. Eu comecei a reparar o que me estressava. Por que eu me estressava? Adianta ficar estressado? O que eu ganho com isso, sabe? Eu ouvi alguém falando, fonte, Instagram. Eu ouvi alguém falando que. Perdi o fio da meada, pera. Ah tá. Eu ouvi alguém falando que a maneira que você fala de si mesmo não era isso que eu ia falar. Só um minuto que eu perdi real fio da meada. Lembrei. Eu ouvi alguém falando que você gasta a mesma energia pra você ficar de bom humor e ficar de mau humor. E eu discordo fortemente. Você gasta muito mais energia ficando de mau humor. Muito mais energia. E eu tenho propriedade pra falar, tá? Eu falo isso abertamente pra todo mundo que eu conheço recentemente. Para os que me conhecem há muito tempo eu não preciso falar porque eles vivenciaram isso. Mas eu era uma pessoa muito estressada, muito impaciente, muito. Cabeça dura ainda sou, mas cabeça fechada não. Eu era. Nossa, coisas muito bestas me estressavam, coisas muito idiotas me tiravam do sério. Alguém esbarrar em mim no metrô já era motivo pra eu ficar emburrado o resto do dia. Não o resto do dia, mas uma boa parte. E eu comecei a pensar por quê, sabe? E eu vi que um dos primeiros passos era eu parar de falar que eu era uma pessoa impaciente como se aquilo definisse quem eu sou, como se eu fosse aquilo pra sempre, sabe? E eu comecei a fazer o contrário, eu comecei a falar, tipo, nossa, eu sou uma pessoa muito paciente, nossa, eu sou uma pessoa muito tranquila, eu sou uma pessoa muito calma, mesmo quando eu não era tanto. E aí, quando eu vi, eu realmente comecei a ser uma pessoa mais tranquila, mais calma. Não só porque eu falava que eu era uma pessoa tranquila e calma, mas porque eu comecei a agir como tal, sabe? Bom, esse livro que eu tô lendo. Ainda não acabou o vídeo, calma. Esse livro que eu tô lendo, ele tá me ajudando muito. Muita coisa do que eu li, muita coisa do que eu apliquei, principalmente. Tá me ajudando muito a melhorar como pessoa. Mas, meu nariz tá entupido, por isso que eu tô falando esquisito. Mas, eu ainda tô. Ainda tem um terço dele pra ler aqui, ó. Não sei se dá pra ver, ó.
Isso aqui, ó, é um tanto que falta pra ler. Isso aqui, ó, eu li um dedo e um tiquinho e falta, tipo, meio dedo pra ler. E já me ajudou pra caramba. Eu tô lendo devagar esse livro, porque ele realmente é pra você mastigar, sabe? E ir aplicando aos poucos. E essa minha foto eu tirei no meu aniversário de 22 anos. Tava de laranja, porque minha personalidade agora é ser um gato laranja. E eu tirei essa foto. E gostei muito. E tá servindo de marca-página. E eu tô mastigando esse livro bem devagar, sabe? Tá me ajudando muito, mesmo. Fazer vídeo também me ajuda, eu gosto muito, pra ser bem sincero, eu gosto muito mesmo de gravar vídeo, de falar com a câmera, de desabafar, de sentir que pelo menos uma pessoa viu e tá de bom, tá de ótimo tamanho. E o vídeo já tá ficando muito longo, eu vou trazer vídeo com uma certa frequência. Eu não vou prometer nada aqui, eu não sei se eu vou cumprir, mas com certeza vai ser mais do que um a cada 3 meses, tá? Obrigada a quem assistiu, obrigada a quem comenta, a quem fica até o final, ou só quem viu um pouco. É que se você viu um pouco, você não vai ver os agradecimentos. Mas enfim, ó o gato pra vocês, ó, vou deixar a gata aqui um pouquinho lá pra vocês, ó, no né? E obrigada a quem assistiu, obrigada pra quem comenta, obrigada a todos. Quando você sentir uma emoção de novo, você pensa se você quer que ela vire um traço de personalidade. Porque pode acontecer. Tanto pro bom quanto pro ruim. Você que decide. É nóis. Obrigada. Até o próximo. Ali a câmera, né? Até o próximo vídeo.